Nós conhecemos o Luís Ribeiro pelos seus trabalhos na área da etnografia e isso tem sido, portanto, extremamente importante porque ele acabou por revelar determinados aspectos que nunca tinham sido estudados. Seja bem-vindo! No programa de hoje falamos de Luís da Silva Ribeiro e dos seus textos compilados, agora em 5 volumes, por Carlos Enes, com o apoio do Instituto Histórico da Ilha Terceira. O Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo recebeu José Olívio Rocha e Carlos Enes, responsável pela coletânea de textos de Luís da Silva Ribeiro, que se distinguiu como etnógrafo e impulsionador do movimento cultural que levou à criação do Instituto Histórico da Ilha Terceira. No caso concreto de Luís da Silva Ribeiro, que foi o fundador do Instituto Histórico, em 1942, realmente teve uma importância excepcional. O Vitorino de Mésio, digamos, indicava-o como a consciência da alma açoriana. Digamos, ele considerava, portanto, Luís da Silva Ribeiro como uma referência essencial para a açorianidade, quer dizer, para aquele conceito que ele criou e que está na base, no fundo, de todos uma série de movimentos numa perspectiva portuguesa. Por exemplo, foi sempre muito contrário às ideias separatistas porque não consideravam que fossem ideias sérias. Nós conhecemos o Luís Ribeiro pelos seus trabalhos na área da etnografia e isso tem sido, portanto, extremamente importante porque ele acabou por revelar determinados aspectos que nunca tinham sido estudados. Eu, neste volume, tenho ainda, inclusivamente, 22 textos que não tinham sido publicados, mas para além da etnografia, o homem também estudou bastante a história regional, dedicou-se às questões da política administrativa, que também há um volume que aborda, portanto, esses temas, e depois ele tem áreas de interesse muito diversificadas. De qualquer maneira, portanto, há um gosto privilegiado pela música e ele, portanto, além de instrumentista, portanto, era conhecedor, portanto, de música, apreciava muito a música clássica, faz muitas críticas sobre enfim, no bom sentido, sobre a literatura açoriana, ou a literatura mesmo nacional e estrangeira, e sobre a pintura, sobre a arte de uma forma em geral, ou seja, todos os domínios, digamos, do conhecimento e da arte, ele está sempre em cima do acontecimento. É um grande defensor da educação, da introdução de uma educação, portanto, que tenha qualidade e que sirva para libertar, civilizar, se quisermos, o povo açoriano. Carlos Enes apresenta o 5º volume das obras de Luís da Silva Ribeiro, intitulado Pequenas Coisas. Trata-se de um conjunto de textos publicados ao longo de mais de uma década no jornal Correio dos Açores, no qual Luís da Silva Ribeiro manteve uma forte colaboração. Este trabalho e a apresentação deste 5º volume vem na sequência daqueles outros que já foram sendo feitos ao longo dos anos e, como toda a gente sabe, a obra de Luís Ribeiro é uma obra valiosa que merece, portanto, ser conhecida do grande público. O meu trabalho, ao longo destes anos, tem sido, de certo modo, registar aquilo que eu vou encontrando nos artigos que ele publicou na imprensa e o que eu verifiquei é que, apesar de já terem saído 4 volumes, ainda havia mais de 2 centenas de textos que podiam ser publicados. E, portanto, neste 5º volume eu acabei por reunir cerca de 100 textos da autoria dele e ainda há outros tantos que podem, enfim, provavelmente dar origem a outro volume. A importância disto é para nós, enfim, acabarmos por conhecer de uma forma mais profunda o pensamento de um homem que foi extremamente importante para os Açores. Ele deixou muito material por publicar e é, por um lado, uma homenagem, mas são sobretudo ferramentas de trabalho. Digamos, as recolhas, as opiniões que ele fez têm um valor excepcional de vários pontos de vista, da etnografia, da história, da ciência inclusiva, do direito. Ele era uma pessoa muito polivalente, embora a sua especialidade propriamente era na área do direito. Mas interessou-se sempre muito pela música, sobretudo, música coral, portanto, pela história, pela etnografia, antropologia, e dedicou a sua vida a isso, ao fim e ao cabo. O livro está dividido em 2 grandes capítulos. O primeiro reúne 75 artigos que abordam temas variados, organizados por ordem cronológica. Já o segundo capítulo inclui 22 artigos relacionados com a etnografia.
Isto surgiu por mero acaso. Portanto, nas minhas investigações que eu andava fazendo sobre outros temas, acabava por tropeçar em artigos de Luís da Silva Ribeiro. Conhecia o Luís da Silva Ribeiro de nome, mas aí eu já ando nas investigações já há 40 anos, digamos assim, e, portanto, à medida que ia encontrando os artigos deles, passava uma vista de olhos e achava interessante. Como não ia trabalhar naquela altura, de qualquer maneira tomava nota a dizer que havia o artigo tal, no jornal tal, e fui fazendo isso ao longo dos anos. Quando chegou a uma determinada altura, eu vi que tinha uma quantidade de fichas e uma quantidade de artigos que estava muito para além daquilo que tinha sido publicado e, portanto, achava que o pensamento dele, que é de facto uma pessoa que tem um pensamento muito aprofundado, devia ser, portanto, conhecido, e por isso fui fazendo as propostas ao Instituto Histórico, organizei o volume 4 e agora o volume 5. Carlos Enes explica-nos o contributo deixado por Luís da Silva Ribeiro e como os trabalhos deste continuam a ensinar quem hoje se encontra na área. Ele tem uma metodologia de trabalho que pode servir de modelo a quem queira estudar, portanto, de vários temas. No caso, por exemplo, da etnografia, ele não se limita a descrever, sei lá, uma canga de bois ou outra coisa qualquer. Portanto, ele acaba por fazer vai historicamente ir às origens, compara com o que se passou no continente, se houve influências ou não do continente aqui, inclusivamente também há casos em que ele vai mostrar que, por exemplo, na Europa houve evoluções que podem ter sucedâneos ou continuidade, portanto, aqui nos Açores. Portanto, é um trabalho, portanto, que revela que é um homem de uma cultura vasta, muito extraordinária, e para quem se quer meter nestes campos, a metodologia que ele utiliza é muito importante. Na apresentação do 5º volume das obras de Luís da Silva Ribeiro, Carlos Enes citou passagens do mesmo, enaltecendo a qualidade dos textos, considerando até alguns deles intemporais. Figuras importantes para a nossa ilha em destaque no programa de hoje, através da literatura. Por hoje é tudo, até à próxima.